Oi, pessoal, vem acompanhar como é um final de semana de provas comigo. Bom, nessa viagem eu estava indo para Centenário do Sul, no Paraná, né? Eu saí de Tietê, estado de São Paulo, então foi aí cerca de umas 4 horas e meia, 5 horas mais ou menos. E eu já estava tomando um energético, né? Porque quando eu viajo na parte da manhã eu tenho muito sono, gente. Então tomei o meu energético e fui indo aí. Eu amo essas paisagens, amo principalmente quando tem essa parte com água, sabe? Não gosto muito de passar em ponte, né? Tenho um medinho, mas eu acho muito lindo. E nessas estradas que eu fui, tinha muito lugar lindo, sabe? Muitas árvores, enfim, gente, bem bonito mesmo. Foi uma viagem bem cansativa, né? Porque é um pouquinho longe. Gosto até de viajar, eu gosto muito de dirigir, né? Aqui eu já tava quase chegando no lugar e vocês vão ver que entrada maravilhosa que tem lá, gente. Cheio de coqueiros, muito bonito mesmo. E o destino da vez, né, foi a Fazenda Santa Isabel. É um lugar muito lindo e é conhecido como a Casa dos Longhorns, né? Que são aquelas vacas com chifres enormes. Depois eu mostro um pouquinho pra vocês. Bom, eu cheguei, já estacionei a Doblô ali onde mais ou menos eu queria que ela ficasse, né, em todos os dias. Fui almoçar porque eu estava morrendo de fome e já comecei a fotografar. Nessa parte eu mostro um pouquinho para vocês das áreas do paddock. Como vocês podem perceber, eu tinha duas pistas para fotografar dessa vez, né? Fica uma pista nessa parte de dentro, olha um cavalinho aí, e outra pista nessa parte de fora. Confesso que não fiquei muito na parte de fora porque estava um pouquinho quente. E daí, depois que eu finalizo o dia, né, eu já coloco todas as fotos no computador, edito e subo pro site da foto, tá? Que é o site onde eu vendo as fotos. E é um site maravilhoso, modéstia à parte, tá? Depois, gente, olha como fica essa baguncinha quando eu vou dormir. E aí sou eu, já coloquei todas as cortinas, né? Porque eu não consigo dormir com iluminação. Já tinha jantado e aí fui dormir. E bom, fica uma bagunça realmente dentro da Doblô, né? Vou ter que concordar com vocês, porque sei que vocês devem estar pensando isso. Mas fica muito gostoso, gente. E fica quentinho até, tá? E bom, no outro dia, fui lá de novo fotografar o paddock, né? E aí vocês vão ver acelerado, porque é muito tempo, né, gente, que eu fico lá. Eu tentei gravar um pouquinho de cada take pra vocês, né? E daí eu fotografo, eu converso bastante, né? Tanto com os competidores, com algumas amigas que eu fiz no meio, né? E tanto a lá tinha uma amiga ali do meu lado. E eu fico ali fotografando o paddock. O que eu gosto muito, né, é de pegar momentos de emoção, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque às vezes não tá ali num momento, então eu fico ali esperando se acontecer alguma coisa. Às vezes eu ando, né, troco de local, e às vezes eu fico por um tempo no mesmo lugar. Muitas vezes eu levo a cadeira também, né? Tem um momento ali que eu vou sentar. Acredito que foi mais no último dia que eu já estava um pouquinho cansada. E aí eu levei minha cadeira e sentei na sombra. E, gente, eu sempre tento levar água comigo, tá? Então, algumas vezes vocês vão ver aí eu bebendo água. Sempre tento levar, mas confesso que, olha, tô precisando me hidratar mais. Mas assim, gente, em geral, né, a parte do paddock, eu gosto muito de fotografar essa área, né? É a minha especialidade ficar ali nessa área, porque eu acho que eu tenho um contato maior com o competidor, com as pessoas, e tem muita foto, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade de foto muito grande, já que eu fico o dia inteiro ali, né, gente, conversando, tirando foto, e eu tento sempre fotografar todo mundo. E tento conversar também, pelo menos um bom dia, falar para todo mundo, né? Educação. E aí eu fico fazendo fotos, quando eu vejo um momento legal, também tento gravar um vídeo do momento, né? O pessoal gosta bastante de vídeos também. E é isso, gente. Eu passo basicamente o dia inteiro assim, fotografando. Nessa hora eu tinha pegado um lugar que eu achei melhor, né? Porque foi bem no meio da pista. Então vocês podem ver que eu fico entre um lado e outro, né? Só que daí eu não tava fazendo a pista de baixo. Lembra que fica lá no sol? E aqui as meninas estavam aquecendo e eu fico fotografando elas. Às vezes, quando passa um cavalo perto, que elas param para conversar, eu faço um carinho. E o paddock, né, ele é tudo que é antes da pista. Então, é sempre a preparação. É eles aquecendo o cavalo, eles fazendo um carinho, é eles com a família, o competidor com o pai, né? Então, assim, tem muita essa troca entre o competidor, o cavalo. E é uma área que eu gosto muito de fotografar, né? Que eu me sinto muito à vontade fotografando. Porque realmente, assim, eu me sinto livre, né? Para fazer as fotos, os vídeos. E vocês vão reparar que eu tento fazer tanto foto quanto vídeo ao mesmo tempo.
É um pouco difícil, né, gente? Ó, vocês viram? Às vezes eu seguro um cavalinho, eu faço um carinho. Às vezes. Porque às vezes eu tenho medo deles também. E... Mas assim, o paddock eu acho que é uma área muito gostosa de se trabalhar, né? E lá, vocês estão vendo lá no fundo, é a pista. Então, assim, eu fico do lado da pista, vamos dizer assim, né? A pista do paddock, ela fica quase junto com a pista oficial, né? Que é a pista da competição. Mas é isso, gente. Como vocês podem ver, eu fico bastante tempo fotografando. Eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês, mas como eu tava com a GoPro na cabeça, né? Então ela não pegou muito bem, assim, a câmera em si. Eu tinha que ficar levantando um pouco o braço e eu não lembrava de ficar levantando o braço. Então, assim, vocês me desculpem esse primeiro vídeo. E eu não consegui gravar muito pra vocês da Doblô, né? Mas ela ficou bem próximo ali. Vocês estão vendo uma parte de bambu ali na parte de cima. Nessa parte na lateral aqui, ó, lá em cima, a Doblô ficou ali perto. Eu ia dormir lá, então assim, eu sempre gosto de deixar perto para que eu sempre possa ficar junto, né, para pegar as coisas, até para ter uma facilidade de pegar água quando eu precisar, né? Então eu sempre tento parar lá perto. Às vezes eu não consigo, mas sempre tento. E ela ficou ali perto, eu não consegui mostrar muito, eu não consegui gravar muito pra vocês, né, os takes da Doblô, mas ela vive numa bagunça, tá, gente? Porque é um espaço bem pequeno, então é difícil organizar tudo, né? Bom, como vocês podem ver, eu fico bastante tempo no paddock e eu falo muito, então eu converso muito, muito, muito. Olha, saiu até a poeirinha ali. E acontece muita coisa no paddock, gente. Eu fico assim, bem feliz quando tem bastante gente. E vocês podem reparar que eu tento fotografar todo mundo, né? Tanto as meninas quanto os meninos. E olha, eu tenho um vídeo da Doblô. Mas só esse vídeo também. E eu durmo nessa parte de trás aí que fica o colchão, né? Nessa hora eu sentei, gente. Eu dei uma cansada de ficar lá em pé. E eu sentei, e daí, assim, em alguns momentos, né, atrapalha um pouco por causa desse pilar, principalmente para fazer vídeos. Ai, gente, esse é um pequeno vídeo de como é os Longhorn. Olha para você ver como eles são lindos. E esses chifres enormes, eu fiquei encantada. Tem muito, muito Longhorn lá. Não é à toa que é conhecido como a casa dos Longhorn, né? E aí já tinha passado os dias da prova, né? Acabou cedo naquele dia, cedo assim, né? Acabou a tardezinha. Então já juntei todas as minhas coisas e fui pegando viagem, né? Eu tentei gravar um pouquinho para vocês, né, de como é lá o lugar, porque realmente é uma fazenda muito linda. E depois eu já peguei e fui embora para Tietê. Peguei e fui direto, né? Não tive paradas. Simplesmente peguei e fui embora, gente. Dava mais ou menos umas 6 horas. E eu fui cantalorando, então eu vou deixar vocês aqui escutando minha cantoria. Minha mãe sentindo a falta do bem, essa é a vida que eu escolhi. Desde pequeno falo que eu sou curioso, quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci. Não tem medo de errar, só me tudo desistir, mas tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Me ensinou a sonhar, me ensinou a sonhar. Dei uma acelerada no vídeo pra ficar menos pior, né? E, gente, olha esse cenário, esse sol. Ai, como é maravilhoso, né? E, bom, a viagem foi bem longa, né? Normalmente leva umas 5, 6 horas se eu for voltar diretamente pra Tietê, né? É bem longe, gente. E às vezes quando eu vou para Manduri é um pouquinho mais perto, né, umas 4 horas, mas dessa vez eu fui direto para Tietê. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês querem que eu mostre mais, se vocês querem um vídeo menos acelerado, né? Enfim, é isso, beijo.